Pois é, Amadeu, depois desse caso ir ao Supremo Tribunal Federal, o próprio governo, entrou com ação direta de inconstitucionalidade sobre o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, ali prorrogando a desoneração da folha até 2027. Foi o próprio governo também que decidiu ceder e fechou um acordo ontem com a presença do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que elogiou a iniciativa de Lula, Haddad, Padilha, falou em um pacote robusto para os municípios, porque está incluso não só a desoneração, mas também a renegociação de dívidas com o INSS, mais prazo para pagar os precatórios. E ele também disse que parte da decisão também tem a ver com a situação do Rio Grande do Sul. Vamos ver. Acordo e um pacote robusto em benefício do municipalismo brasileiro. O ministro Alexandre Padilha poderá detalhar essas iniciativas, mas eu considero que a grande maioria das reivindicações do municipalismo, da Confederação dos Municípios, da Frente Prefeitos e das associações, nesse instante, sendo noticiado pelo Padilha e pelo ministro Haddad, estão sendo atendidas pelo governo federal. Essa questão da desoneração da folha de pagamento e da manutenção dos 8%, eu considero até que a decisão do governo, do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad de acolher o nosso pleito, o pleito do senador Ângelo Coronel, que concebeu essa ideia, o pleito dos municípios, também passa muito pela situação dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Olha, o que foi fechado? Nesse ano os municípios continuam com a alíquota de 8% ao invés de 20%. E a data limite para essa decisão é exatamente a próxima segunda-feira, dia 20, quando os prefeitos vão estar em peso aqui em Brasília para a Marcha dos Prefeitos e também em um ano de eleição. Amadeu. Essa é uma excelente notícia para o governo, Guga. Claro, o governo está fazendo as pazes com o Rodrigo Pacheco, porque era entre os presidentes das casas, entre Arthur Lira e Pacheco, o diálogo transitava melhor do lado do Senado. O Arthur Lira, que era o chantagista, o Arthur Lira, que era o brigão, não deixou de ser, mas o Arthur Lira entrou num momento, numa fase em que ele e o governo começaram a se articular em conjunto e pararam, saíram pelo menos daquele momento de pé de guerra em que estavam. E aí entrou o Pacheco, O Pacheco que estava, inclusive por conta desse caso da desoneração, que tinha sido ajuizada pelo governo, que estava muito incomodado com o governo federal. Então agora ele restabelece a ponte com o Pacheco também. O governo, neste momento, está com o Pacheco e com o Arthur Lira ao seu lado. Está bem com ambos os presidentes das duas casas legislativas. Então, é claro que para o governo é uma boa notícia. Bem, professor Vila, porque Lula fica de bem com os prefeitos, no ano de eleição. Exato. E importante, política é buscar pontos de consenso, Essa é uma questão complicada, os prefeitos vivem uma situação difícil, a parte financeira. Esse é um ano, como você bem lembrou, de eleições municipais agora no mês de outubro, e é necessário, sempre político, um cede um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho do outro lado, se chega a um acordo e não criar um clima bélico, porque isso é muito ruim para outras propostas que o governo vai enviar e as que já estão tramitando no Congresso Nacional e que são importantes que sejam aprovadas, não só no campo econômico, tem questões de infraestrutura e outros projetos importantes. Então, buscar esse diálogo, esse acordo, e o mais sensato dos dois presidentes do parlamento é o senador Rodrigo Pacheco, que também é o presidente do Congresso Nacional, de acordo com o que dispõe a Constituição. O senador Marcelo é o tesoureiro ainda do MDB, correto? Correto. Ele vai